Fala, minha querida nação! Tudo bem com vocês? Então, o Fla Resenha é um canal onde eu, Luiz Alcântara, vou apresentar um podcast que contará com as participações dos meus amigos Clara Medeiros e Fernando Fagundes. Aqui nós iremos reagir a notícias, jogos, comentários e tudo mais que estiverem falando sobre o nosso amado Flamengo. Vamos lá para a notícia desse primeiro vídeo? No site do jornal O Globo, Flamengo goleia Sampaio Corrêa, evita quadrangular do rebaixamento e enfrenta o Botafogo nas quartas do Carioca. Que alívio, hein, nação? O Flamengo, portanto, não irá disputar o quadrangular da morte do Cariocão, que somariam mais 2 jogos para a já pesadíssima temporada de 2026. Para comentar essa goleada, eu chamo primeiro a minha amiga Clara Medeiros. E aí, Clarinha? Gostou da goleada do Mengão? Fala, Luiz. Fala, Vitor. Tudo bem com vocês? Primeiro quero agradecer o convite de estar participando do Fla Resenha. Estou muito animada com a criação desse canal, tenho certeza que teremos ótimos debates por aqui. Pô, cara, então, eu gostei bastante, viu? Acho que o Flamengo estava precisando de um jogo mais tranquilo, mais fácil para jogar bem, encaixar as jogadas que não estavam se encaixando, vencer, que é muito importante, e passar para a torcida que finalmente, enfim, a temporada 2026 começou. E de quebra, esse 7-1 evitou que o Flamengo disputasse mais 2 jogos, como você mencionou na abertura. Parece que não, mas faz muita diferença para a preparação do time. E vou te falar, Luiz, gostei bastante da performance de alguns jogadores. O primeiro que vou citar, obviamente, é o nosso principal reforço desse ano, Lucas Paquetá. Ele foi bem, se movimentou, fez tabela, deu passe importante, começou jogada que terminou em gol e mostrou que está em franca evolução. Me deixou bastante empolgada. Agora, vou falar uma parada aqui. Talvez o jogador que tenha mais se beneficiado dessa partida tenha sido Pedro. Ele estava precisando balançar as redes, fazer um bom jogo. Isso traz confiança, traz leveza, é tudo que na minha opinião estava faltando ao Pedro. Se ele vai entrar leve e confiante nos próximos jogos, eu não sei. Mas pelo menos esse jogo foi uma ajuda e tanto pra ele. Também gostei do Emerson Royal, cara. Ele que é tão criticado pela torcida, foi muito bem nos cruzamentos e peça importantíssima para essa vitória. Também destaco o Bruno Henrique, o Samuel Lino, o Cebolinha e a nossa revelação Douglas Telles, que também deixou o dele. Lamento pelo Wallace Young, que entrou e mais uma vez desperdiçou a chance de brilhar em um jogo do Campeonato Carioca. Ele que perdeu 2 gols claríssimos contra a Portuguesa no primeiro jogo, deslocado da 5ª rodada, que quase nos custou ter que disputar o tal quadrangular da morte. E você, meu amigo Vitor, também enxergou uma evolução do time do Flamengo nesse 7-1 contra o Sampaio Corrêa? Ou você acha que não dá para se animar tanto por conta da fragilidade do adversário? Olha, com todo respeito... Bom, primeiro eu também quero agradecer o convite para fazer parte do Fla Resenha. Quero dizer que para mim sempre será um prazer colocar os meus pontos de vista e escutar os de vocês. Vamos lá. Gente, olha o time que o Flamengo enfrentou. O Flamengo não tinha o direito de se complicar nessa partida. Esse papo de que dentro de campo são 11 contra 11 é balela. O futebol hoje em dia é puramente dinheiro. Quem tem mais grana prepara melhor os seus jogadores. E quanto maior a diferença de preparo, maior a diferença dentro de campo. O preparo dita uma partida de futebol. O Sampaio Corrêa não tem a menor chance de disputar um jogo contra o Flamengo. Se o Flamengo já tem um elenco que, sem dúvida nenhuma, é superior a todos os times da Série A e da Libertadores, o que dizer se comparado aos pequenos do Campeonato Carioca? Com todo o respeito que eu tenho à minha amiga Clara, mas o torcedor rubro-negro que ficou empolgado por conta de uma goleada sobre o Sampaio Corrêa está pedindo para se decepcionar. Numa boa? Parem com isso. Apenas parem. Nós perdermos um título para o Corinthians, não conseguimos vencer nem na estreia do Brasileirão, nem no primeiro jogo no Maracanã. Antes desses jogos, perdemos para o Fluminense, que é o time que o Flamengo mais tem dificuldade de disparar nos números do confronto. Aí vocês querem me convencer que as coisas estão melhorando porque vencemos o Sampaio Corrêa? Porra! Só podem estar de sacanagem comigo? A gente precisa encarar a realidade como ela é. A temporada 2026 do Flamengo é horrível, uma grandiosa bosta. Os garotos da base fizeram um enorme papelão nos 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca e entregaram uma bomba para o time principal, que por sua vez teve um início horripilante.
2025 foi bom, maravilhoso, ganhamos 2 títulos fantásticos. Ok. Mas cacete, 2026 não precisava começar com esse filme de terror desesperador. 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer? Não, o time do Flamengo não tem o direito de começar a temporada com esses números. O clube que acabou de injetar 42 milhões de euros em um jogador não pode ter esses números, com todo respeito ao Fluminense, ao São Paulo, ao Corinthians, ao Internacional e a todos os clubes do futebol brasileiro. Eu espero que dentro do Flamengo tenham ligado o sinal de alerta e que ele continue ligado mesmo após esse 7-1 completamente inútil. Olha, Luiz, como eu e você já conhecemos o Vitor, a gente não se surpreende com a opinião dele. Mas talvez a galera que tá vendo esse vídeo fique assustada. Gente, calma. O Vitor é assim mesmo, ele nunca tá satisfeito com nada. Pra ele nada nunca está bom. O cara simplesmente conseguiu ficar puto e falar em tom de crise após uma goleada por 7-1. Sério. Até pra mim, que já o conheço há mais de 10 anos, chega a ser inacreditável. Vitor, sabe por que você tá errado? Porque o jogo contra o Sampaio Corrêa não foram apenas os 7 gols marcados. Foi mais do que isso, muito mais. Foi uma resposta sobretudo física. O Flamengo conseguiu ficar no campo do adversário, fazer marcação-pressão, jogar em linha alta. Características tão marcantes do time do Filipe Luiz, mas que não estavam aparecendo nesses primeiros jogos da temporada. E todo mundo sabia que era uma questão de tempo até essas marcas começarem a aparecer nessa temporada. E elas apareceram. Entendeu? Porque eu e todos os que conseguiram enxergar isso estamos felizes. O Flamengo evoluiu fisicamente, cara. Não, Clara. Você tá forçando a barra. O Flamengo não evoluiu coisa alguma. Se colocar o time do Vasco pra enfrentar a seleção do meu condomínio, o Vasco vai parecer o Barcelona do Messi misturado com o Real Madrid do Cristiano Ronaldo. O Flamengo apenas enfrentou um time muito inferior em absolutamente todos os quesitos, incluindo o físico. Você viu como os jogadores do Sampaio Corrêa deixaram o campo? Completamente exaustos. Parecia que os caras estavam voltando da Segunda Guerra Mundial, não de uma partida de futebol. Porque é exatamente o que falei no meu primeiro comentário. Quanto maior é o abismo financeiro entre as equipes, maior é a diferença de preparo. E a diferença de preparo do time do Flamengo para o time do Sampaio Corrêa tem a imensidão da Via Láctea. Não venha me convencer que houve evolução do Flamengo. Se o Flamengo jogar assim contra o Vitória, que embora também seja bem inferior ao Flamengo, está a anos-luz do Sampaio Corrêa, aí tudo bem, eu vou te falar que finalmente vi uma evolução. Mas por enquanto o Flamengo é o time que perdeu para Fluminense, São Paulo, Corinthians. E empatou com o Internacional no Maracanã, com 52 mil torcedores empurrando o time do começo ao fim. Bom, eu quero dizer que estou com a Clara nessa. Também acho que o Flamengo mostrou uma evolução física, sim, no jogo contra o Sampaio Corrêa. E na boa, a tendência é essa. É óbvio que o Flamengo está adquirindo ritmo de jogo partida após partida. O Vitor com certeza vai falar que não, mas a atuação do Flamengo contra o Inter foi melhor do que contra o Corinthians. Assim como a atuação contra o São Paulo foi melhor do que contra o Fluminense. Não é fácil fazer a maratona que o Flamengo fez no final de 2025, ter pouco tempo de descanso e já começar 2026 tendo que salvar o time no Carioca, ao mesmo tempo que inicia o Campeonato Brasileiro. A verdade é que o time do Flamengo está trocando pneu com o carro andando e uma parte da torcida, infelizmente, ficou cega e perdeu totalmente a capacidade de enxergar o óbvio. Luiz, com todo o respeito que eu tenho a você, meu irmão. O Flamengo tomou 2 gols do Sampaio Corrêa no primeiro tempo. Tudo bem que um foi anulado, mas ambos os lances foram ajustados com o jogador adversário saindo na boa para finalizar. Defensivamente, o Flamengo mostrou falhas em todos os jogos desde o Fla-Flu. Você tem noção do que é isso? A melhor defesa disparada do Brasileirão do ano passado está falhando em todo jogo. E falhou até contra o Sampaio Corrêa. Aí vocês querem vir falar de evolução? Que evolução é essa? Mas a gente tá falando de evolução, não de perfeição. Quando o Flamengo entrar em um jogo sem cometer nenhum erro, fazendo tudo perfeito, é porque a evolução terminou. O time vai ter atingido o ápice. Como o time ainda está no processo de evolução, que é um processo, tem etapas, é óbvio que ele ainda vai apresentar erros. E outra coisa, esses 2 gols do Sampaio Corrêa são típicos gols sofridos por times que jogam no campo do adversário. Foram gols de contra-ataque que pegaram nossa defesa correndo para trás. No jogo contra o São Paulo, por exemplo, em alguns momentos o Flamengo foi encurralado.
Já no jogo contra o Corinthians, o Flamengo povoou bem mais o campo de ataque. E contra o Sampaio Corrêa ficou o tempo todo no campo de ataque. Bom, creio que já podemos terminar esse primeiro debate do Fla Resenha. Não imaginei que um jogo contra o Sampaio Corrêa fosse gerar tanto debate. Achei que esse primeiro vídeo seria bem tranquilo. Mas foi um ótimo aperitivo para vocês perceberem como serão os nossos debates. E vou contar um bastidor aqui para vocês. A gente se programou para estrear depois do Fla-Flu, pois faríamos também o pré do Campeonato Brasileiro. Mas a gente não queria estrear depois de uma derrota, então deixamos para depois do jogo contra o São Paulo. Mas aí o time perdeu de novo. Então deixamos para depois da final da Supercopa. Mas com a perda do título adiamos de novo. A gente só faria o vídeo depois do jogo do Inter se o Flamengo vencesse. Como foi empate, deixamos para depois do jogo contra o Sampaio. Ainda bem que venceu, né? Minha amiga Clara, muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Adorei participar do primeiro vídeo do Fla Resenha. Agradeço também o debate com o Vitor. Espero que ele possa perceber a evolução do Flamengo contra o Vitória. Bom, quero agradecer a todos. Luiz, Clara, e você que está nos ouvindo. Espero ver a primeira vitória no Campeonato Brasileiro na terça. Saudações rubro-negras a todos! E aí, minha querida nação? Gostou do conteúdo desse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Valeu? Um abraço!